E agora nós seguimos com mais um tema provocador sobre a relação entre tecnologia, indústria e comportamento humano. Vamos receber aqui no palco Débora Godóis da Silva, coordenadora e especialista em inteligência de mercado e sucesso do cliente na Voxprint, que vai nos trazer o tema o paradoxo entre a indústria e o ser humano. Seja muito bem-vinda, Débora Godóis da Silva. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou fazer um exercício aqui com vocês, porque o que eu vou falar? Eu não vou falar sobre inteligência artificial, eu não vou falar sobre tecnologia, eu vou falar sobre um complexo orgânico que nós vemos todo dia, o ser humano. Quem aqui é ser humano? Levanta a mão, por favor. Um questionamento, por favor. Reflitam comigo. Se a gente conquistasse o mundo da tecnologia, se a gente conquistasse todos os meios materiais que a gente deseja, que a gente almeja como um mundo capitalista, e em troca disso, a gente perdesse a humanidade, faria sentido? De que vale construir arranha-céus se não há almas mais humanas? Não há almas humanas para habitá-los. Quem aqui estaria disposto a fazer essa troca? Perder a humanidade é perder a vida. Perder a humanidade é perder o brilho nos olhos, perder a essência. E esse é o complexo fator de quando o ser humano se mecaniza dentro da indústria. O que acontece quando a máquina exige mais do ser humano que o ser humano pode dar? A indústria, ela perde eficiência, ela perde controle, ela perde escala. O ser humano quer sentido, quer vínculo, quer reconhecimento. E a falta desse sentido gera um turnover elevado, gera uma desconexão com a cultura, baixa retenção de talentos, gera um conflito geracional gigante. E tudo é culpa da nova geração. Por quê? Porque essa desconexão gera líderes fragilizados. E líderes fragilizados não engajam a equipe. E aí é muito mais fácil trazer o fator da tecnologia, culpar o outro, do que se autorresponsabilizar. Porque uma equipe, um ser humano engajado, com senso de pertencimento, ele faz acontecer. E esse é o paradoxo entre a indústria e o ser humano. Porque quem aqui já ouviu a geração Z falar da geração Z? Porque é muito mais fácil colocar as responsabilidades numa geração, sendo que ela está sendo apresentada por um boomer. Ela está sendo apresentada por um X. Eu sou geração Z. E eu não tenho preguiça de performar. Eu não tenho preguiça de pertencer. Eu sou geração Z e eu faço as coisas fazerem sentido. É muito mais fácil olhar para o externo do que olhar para dentro. E quando a gente fala sobre a mecanização do ser humano, a gente fala sobre perder sentido. Por isso que o turnover acontece. Por isso que a falta de pertencimento de uma geração, ela se torna muito mais complexa. Por quê? Eu quero que as coisas façam sentido. Eu quero performar. Eu quero que vínculo. Eu quero que a minha empresa vincule a cultura dela em relação a transformar o mundo. Então, quando a gente olha para isso, a gente se questiona: como me encontrar como ser humano? Muito prazer, eu sou Débora Godóis. Eu tenho uma trajetória de 16 anos dentro da indústria. Eu gosto de dizer que eu sou filha do chão de fábrica, porque minha mãe e meu pai, eles são fundadores de uma empresa metalúrgica. E dentro dessa jornada toda, eu me formei em engenharia mecânica para descobrir que são as pessoas que geram os resultados dessas organizações, são as pessoas que fazem os negócios acontecerem e são as pessoas que geram os dados. Mas dentro dessa angústia de tentar pertencer e não entender que os dados correspondem apenas à mecanização,
Onde é que está o fator humano dentro disso tudo? Eu comecei a buscar sentido. Cadê o sentido de tudo isso? O que eu estou fazendo no planeta Terra? Por que eu faço o que eu faço? E aí o livro do Simon Sinek, do Comece pelo Porquê, do Golden Circle, fala: comece pelo porquê. Por que tu faz o que faz? O que tu faz? Como tu faz? E aí, dentro de um mundo complexo, um mundo volátil, um mundo dinâmico, que não é mais novidade, mundo VUCA, mundo Bunny, não é mais novidade. Nós estamos num mundo complexo, num mundo novo. E um mundo que desafia. Desafia todas as gerações. Não é uma geração só ser desse jeito. Porque a gente está vivendo um tsunami de autoconhecimento, de reconhecimento. E quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala do mundo do futuro que começa agora, a gente está falando de ser humano. Porque não adianta trazer toda essa tecnologia se a gente não tem ser humano performando. E aí o livro Empresas Humanizadas, que é onde eu encontrei muito do sentido que eu busquei nesses 16 anos dentro da indústria, buscando alta performance das máquinas, manutenção, porque foi onde eu sofri muito essa onda da mecanização e eu me senti mecanizada. Eu encontrei o livro Empresas Humanizadas, que traz toda a metodologia para variar o que a gente está vivendo. Onde os 3 pilares principais, futuro, liderança humanizada e cultura, precisam estar extremamente interligados a tudo que a gente faz. Porque interagir com a inovação já é uma realidade. A inteligência artificial já está resolvendo todos os nossos problemas. Na conversação, nos dados. Mas onde é que é realmente o problema do mundo? Está nas relações. Está onde a gente habita, o que a gente respira, está na performance da equipe. Não adianta a gente ter um mundo de dados complexos se a gente não sabe interpretar esses dados complexos e trazer as soluções para a complexidade humana. Porque não sei se a gente percebeu, mas o mundo é humano. Não é de robôs. Apesar da gente estar vendo os robôs aí interagindo com a gente, né? Então, quando a gente fala de empresas humanizadas, a gente fala de empresas que olham para todo o ecossistema em que ela habita. Não é sobre geração de valor unicamente financeira. É um ecossistema forte, interligado. E no livro Empresas Humanizadas, ele traz dados de empresas que, a médio e longo prazo, eles têm resultados muito mais relevantes e perenes dentro do mercado, comparando com as 500 melhores empresas para se trabalhar no mundo. Ele traz dados consistentes em que 72 empresas humanizadas que foram classificadas dentro disso, elas têm uma característica muito específica, que é um DNA de cultura muito forte e o foco no stakeholder. O que é o stakeholder? É o cliente interno, que é o nosso colaborador, é o cliente externo que compra a nossa solução, é o nosso fornecedor, é o ecossistema onde a empresa está inserida, a cidade em que ela está inserida, é a conexão que ela gera nas redes sociais, é tudo. Porque uma empresa é um sistema global. E se a gente quer trazer a solução no sistema global, a gente precisa começar a olhar para empresas humanizadas. E quando eu falo de estratégia, humanizar processos não significa perder produtividade, mas sim otimizar resultados com inteligência. A gente fez uma herança de diversas revoluções industriais e a que mais nos mecanizou foi a Revolução Fordista. Ford nos mecanizou para nos evoluir. Mas e agora? A gente mal implementou a indústria 4.0 e já existe a 5.0. A 5.0 fala sobre interação homem-máquina, sobre performance humana, sobre fator social. E como que o ser humano está interagindo dentro de tudo isso? Eu não sei se vocês já perceberam, mas esse ecossistema todo que eu estou falando é básico. 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí a nossa herança, desde Homo sapiens, será que a gente está regredindo ou a gente está evoluindo? O que é evolução?
dentro disso tudo. E aí esse paradoxo entre indústria e o ser humano não é só a indústria unicamente, é as organizações. Não adianta a gente querer performance dentro de um time em que o sistema educacional está falido. Não adianta a gente querer líderes fortes performando e engajando o seu time se não tem ninguém cuidando desses líderes. Não adianta querer um time de alta performance se não tem direção. E aí é onde os dados e o ser humano se conectam. O que eu faço com esses dados? Tem diversas pesquisas corporativas, Great Place, né? Melhores empresas para se trabalhar, certificação B Corp. São certificações que sim fazem muito sentido, mas o que eu faço com elas? Eu estou trazendo elas porque eu acredito no meu ecossistema ou porque eu quero pertencer ao mercado e aí eu preciso ter essa certificação? O que eu estou fazendo com essas informações? E aí, olhando para tendências e desafios no mercado, essa metodologia aqui ela é da Fundação Dom Cabral, onde ela traz o Customer Centricity e Experience no centro de tudo isso, que é o fator plano, e traz os stakeholders justamente para criticar o que a gente está fazendo dentro de todo esse ecossistema que está se formando. E a humanização vem para trazer a valorização das relações, empatia, criatividade, experiência. Porque não adianta eu implementar uma cultura data-driven, um people analytics forte, estratégico e bem mensurável, se as pessoas não sabem interpretar esses dados. E aí a gente traz um monte de informação, uma cultura de dados bem estratégica. E aí a pessoa ela não está nem tomando a quantidade de água que ela precisa por dia. O que a gente está fazendo com os seres humanos dentro das organizações? A gente está mecanizando mais ainda? Será que realmente a gente está trazendo solução para a humanidade ou a gente está fazendo uma solução para o everyone? E se a gente construir todos os arranha-céus e a humanidade deixar de existir? Essa própria faz sentido? E aí, quando a gente fala de DNA, a gente fala de cultura. Já é comprovado, a Universidade da Califórnia fez uma pesquisa de colaboradores engajados, eles são 31% mais introvertidos e 85% mais resistentes. Só que isso só acontece com o DNA, uma cultura, uma organização com uma infraestrutura psicossocial bem estruturada. Ele não tá aí para nos desafiar. Quem é que tá com essa dorzinha? Uma cultura forte, DNA intrínseco na organização, não é a cultura ramificada. Quando eu falo cultura ramificada, é aquele comportamento que a gente vê nas organizações onde o board, decisor, cria uma cultura, missão, visão, valores, mas dentro do operacional, dentro dos colaboradores, a cultura é outra. E aí a gente tem várias ramificações de cultura em cima de outra cultura e no final a empresa não tem cultura nenhuma, porque ela está tão perdida humanamente que a cultura só virou comercial. Um DNA forte de cultura, ele traz aprendizado, ele traz confiança, ele traz interconexão, traz lealdade, respeito, o instinto do pertencimento. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa pertencer. A gente vive em comunidade. E aí, a gente está começando a observar um comportamento que nos faz questionar. Era para ser só mais um desfile de alta costura em Milão. Mas aí colocaram o robô mais tecnológico do mundo para interagir com o ser humano. E ele ganhou todo o protagonismo. Isso foi semana passada.
Como que a gente está olhando essa interatividade entre a máquina e o ser humano? O que de fato a gente está querendo transformar o mundo numa visão ecossistêmica ou o ego? De novo, se a gente construir todos os arranha-céus, toda a tecnologia, viajar universos, mas a gente perder a humanidade, quem estaria disposto a fazer essa troca? E aí eu deixo aqui o questionamento para vocês. Como que vocês estão colocando toda a técnica que vocês têm de conhecimento aqui, porque aqui é um extremamente técnico, computação quântica aí para desafiar. Do que adianta conhecer toda essa teoria, toda essa técnica, se a nossa humanidade está se perdendo? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso fala sobre humanidade, isso fala sobre humildade, isso fala sobre transcender o ego. Só que um ponto de atenção, não romantizem a humanização. Eu estou trazendo consciência aqui. A humanização ela é geração de valor pura e é muito comum em um board decisor falarem que a humanização era utopia. Claro que ela vai ser utopia se tu não tem conhecimento sobre o fator que gera a humanização, que é a humanidade. E aí mostra o tamanho da descontenção que estamos dentro dos nossos negócios. Porque a gente está tendo que voltar para os primórdios. A gente está precisando voltar para os valores humanos, para a essência humana. Não romantizem a humanização. Humanização é papo sério. E a gente precisa começar a olhar isso como um pilar estratégico. A revolução da indústria e das organizações não é mais tecnológica. A gente sabe que a tecnologia vai evoluir, mas é a humanidade. Essa revolução ela é humana. Muito obrigada. Muito obrigado, Débora Lois da Silva, por apresentar este tema provocador na nossa programação aqui do TecNow. Eu convido agora o nosso presidente, nosso diretor de eventos aqui da Sucesa, DD de eventos da Sucesa, para a entrega de uma lembrança à nossa palestrante por sua participação. Enquanto isso, faça uma avaliação desta palestra através do QR Code que se encontra na tela. Obrigado mais uma vez, Débora Godoy da Silva. Obrigado ao Viduru, nosso BP de eventos e marketing. Nós vamos agora encerrar a nossa programação com um painel que nos traz um tema muito importante: liderança em tecnologia, a jornada de carreira até o C-Level. É um painel inspirador